e comprovação daquele tratamento que está sendo pleiteado. Exemplificando, para o Poder Judiciário, o exemplo do medicamento Revlimid, que é um medicamento que não tem registro no Brasil, para o Poder Judiciário, havendo a comprovação de que esse medicamento tem eficácia comprovada, independentemente de onde seja, o Poder Judiciário ele não leva em consideração a eficácia de um produto ou de um tratamento, levando em conta o território. Se ele tiver uma aplicação comprovada, ainda que baseada em literatura estrangeira, isso é um indício para o convencimento do juiz. Da mesma forma, os medicamentos de uso oral. A gente tem inúmeras decisões no Poder Judiciário garantindo esse acesso, desde que comprovado que aquele medicamento específico, que só tem na apresentação oral, constitui em si o tratamento quimioterápico do paciente. E a mesma coisa, no exemplo que eu havia dado, no tratamento experimental. Se o médico altera um protocolo padrão de quimioterapia, mas baseado em estudos internacionais, ainda que assim seja, isso permite que a prescrição dele se sobreponha às eventuais exclusões previstas na Lei 9.656, porque o Poder Judiciário ele tem o poder de interpretar aquela norma que está ali prevista de uma forma fria, de uma forma genérica, e aplicar no caso concreto, levando em consideração as necessidades reais daquele paciente que está se socorrendo ao Poder Judiciário para ter um meio de acesso ao tratamento. Eu falei do principal direito, que é o que está na base da pirâmide, que é o acesso amplo ao tratamento com a garantia das prescrições médicas. Mas como existiram outros avanços ao longo dos anos, eu enumerei aqui alguns, é só um rol também exemplificativo, existem outros, imagino que durante os debates, as perguntas, a gente consiga explorar esses outros direitos. Um direito que está garantido, isso não vale só para o consumidor, mas para todos os pacientes de planos de saúde que tenham contratos firmados depois de 99 ou adaptados à lei, é a portabilidade, que é aquela possibilidade de mudar de plano, ainda que no curso de um tratamento, para o paciente ele tem essa possibilidade, sem o cumprimento de carências, desde que, obviamente, sejam observadas as regras estabelecidas pela própria agência reguladora. A manutenção do plano aos funcionários demitidos e aposentados. Isso também é uma garantia que os pacientes têm. Existem regras para isso, ela não é aplicada de uma forma indiscriminada. Por exemplo, o funcionário ele tem que ter contribuído para o plano de saúde durante o vínculo empregatício e ele tem que ter sido demitido sem justa causa. A mesma coisa do aposentado, ele tem que ter contribuído para o plano de saúde durante o vínculo empregatício. Aqui é só uma exposição breve desse direito, mas a gente pode explorar com as perguntas. O doutor Jorge até gostaria de falar do terceiro item, que era o prazo de agendamento de consultas e procedimentos. Isso é uma decisão recente, relativamente recente, da ANS, de dezembro de 2010, e ela fixou prazos de atendimento. Esses prazos variam de acordo com a especialidade médica e também de acordo com o tipo de procedimento. Para trazer para a nossa realidade, procedimentos de quimio e radioterapia, que são procedimentos de alta complexidade, o prazo para a liberação, para a realização, na verdade, é de até 21 dias úteis. Para mim, ainda é um prazo muito elevado. Se a gente se nivelar, obviamente, por baixo de situações que nós tínhamos de demora de 3, 4 meses para atendimento, aguardar 21 dias úteis melhorou, mas está longe de atender às reais necessidades dos pacientes. Comunicação prévia em caso de descredenciamento de prestadores de serviço. Aqui é um balaio de gato, a operadora de saúde não respeita. A legislação diz que o consumidor ele tem que ser previamente cientificado com 30 dias de antecedência. Se for feita a substituição, eu tirei um hospital A e coloquei um hospital B, esse hospital B que está entrando, ele tem que ter uma mesma equivalência de atendimento, tem que ter a mesma capacidade tecnológica de atender o paciente. Só que isso dificilmente é observado. Mas se tira um hospital de referência do tratamento oncológico e coloca-se um hospital geral e o paciente fica ali sem condições de ter um tratamento digno como vinha tendo no passado. Garantia de atendimento em situações de urgência e emergência mesmo no período de carência. Aqui também a gente só consegue fazer valer esse direito com a intervenção do Poder Judiciário, porque existe uma resolução de um órgão que antecede a ANS, que é o Consul, que limita o atendimento. Não me pergunte qual é o critério em que foi estabelecido o prazo, porque até hoje eu não consegui a resposta, que é, se eu tiver numa situação de urgência e emergência e tiver no período de carência, eu posso ser atendido só em nível ambulatorial até as 12 primeiras horas. Se eu ficar 13 horas no pronto-socorro, ou eu pago o particular, ou eu sou removido para um hospital público. Ou, se antes de concluir as 12 primeiras horas eu tiver uma indicação para uma internação, o que é muito comum em situações de urgência e emergência, cessa a responsabilidade da operadora de saúde e eu também pago do meu bolso ou sou transferido para um hospital público. O entendimento do Poder Judiciário é totalmente distinto. O Poder Judiciário garante o atendimento na sua amplitude, sem limitação de tempo, desde que é comprovada a situação de urgência e emergência. Como garantir os direitos? Existem dois caminhos.
A via administrativa, que é reclamação perante os órgãos de defesa dos consumidores, como o PROCON, por exemplo, e denúncias perante a ANS. E a via judicial, e daí a gente pode até abrir a polêmica da famosa judicialização tão contestada por todos. Em situações de urgência, onde eu preciso de uma resposta rápida, eu tenho uma cirurgia a ser realizada num curto espaço de tempo, eu preciso iniciar minha sessão de quimioterapia, a via judicial, via de regra, é o caminho mais célere, porque é possível a obtenção de uma decisão liminar. Liminar é aquela decisão que a gente consegue de um juiz num prazo bastante curto de tempo, desde que comprovada a necessidade efetiva daquilo que eu estou pedindo e a existência do direito também daquilo que eu estou pleiteando. Em situações bastante específicas, eu posso até acumular, nessa ação em que eu estou objetivando o meu tratamento, uma indenização por dano moral, mas isso varia de caso a caso. Na verdade, a negativa do plano de saúde tem que ter trazido uma repercussão, como um agravamento da doença, um efeito colateral, que justifique a indenização por dano moral. Como eu disse inicialmente, essa relação entre consumidores e planos de saúde é uma relação bastante delicada, bastante polêmica, mas eu acredito cegamente que a primeira ferramenta para a gente buscar uma melhoria nesse setor é a conscientização do paciente. Porque se o paciente não souber dos direitos que ele tem e quais são os caminhos para se acessar esse direito, a gente não vai mudar essa situação, pelo menos a médio prazo. Queria agradecer a todos e bom dia. Obrigada, doutor Júlio. Agora a gente vai ouvir, por último, o doutor Eleusis. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite da Abralê. Queria agradecer na figura do Dirceu, que foi muito simpático e gentil, da oportunidade de estar aqui com vocês. Vou tentar falar em menos de 15 minutos, até porque a pessoa mais importante vai se retirar, aí nós vamos perder a graça. Então, vamos tentar falar em 10 minutos, até porque eu também tenho muitas perguntas de agência. Mas, semelhante ao doutor Vecina, eu queria falar para vocês que é impossível a gente tentar avaliar a discussão do setor privado de saúde se não fizermos uma avaliação do modelo brasileiro que nós temos na área de saúde. Até porque as coisas não são separadas, elas são conjuntas. Em 88, na Constituinte, Constituição Nova Brasileira, o modelo de saúde é um sistema único de saúde. Portanto, é uma coisa só. Algo que, naquela época, se imaginou que o privado seria alguma coisa para complementar pontualmente, acabou suprindo uma deficiência do público. Tem 2 pontos que eu acredito que nós somos convergentes. No modelo, nós temos dificuldades concretas de financiamento. Nós temos saúde subfinanciada no Brasil. Vamos tentar ser objetivo e mostrar número para vocês? Como é que era antes de 88? Eu, doutor Vecina também, nós trabalhamos lá antes da Constituinte, na época do INAMPS. Vecina nega, ele sempre acha que é mais jovem, mas nós estivemos lá. Nós estivemos lá trabalhando no INAMPS. Como é que funcionava o INAMPS? O INAMPS era só para quem tinha carteira assinada. Quem tinha carteira assinada tinha direito. Vamos ver números, como é que era financiado o INAMPS. O INAMPS era financiado com 30% da Seguridade Social. 30% que arrecadava na Seguridade Social ia para financiar a saúde do país. Vamos ver dados de hoje? Nós temos uma comissão na Câmara que eu quero passar alguns dados, até para vocês ficarem tão indignados quanto eu estou como parlamentar, como médico e como parlamentar. Nós vamos ver, naquela época, e vamos fazer dados comparativos para hoje. Se hoje existisse a fonte de financiamento do INAMPS, quanto é a arrecadação total da Seguridade brasileira? Algo em torno entre 450 a 480 bilhões de reais. Significa, se por acaso a fonte de arrecadação fosse a mesma, o governo federal estaria pondo algo em torno de 145 a 150 bilhões de reais na saúde. E olha que essa fonte era para atender só quem tinha carteira assinada. Agora, para atender todo mundo, quanto o governo federal pôs no ano passado? Algo em torno de 70 bilhões. Gente, metade do que seria a fonte do INAMPS para atender 4, 5 vezes a população. Então, nós não temos a mínima dúvida que falta recurso. Agora, nós estamos comparando. Agora, o pior, que o pouco que nós temos,
nós gastamos mal. O que eu estou falando é que existe insuficiência e incompetência para gastar recurso na área de saúde. Vocês querem dados? Comissão de Saúde, esse dado a doutor Vecina teve há pouco tempo. Nós temos muita dificuldade, porque tem uma discussão partidária muito grande. E eu entendo que saúde é projeto de Estado, não é projeto de governo. Portanto, se a gente começar a dar cor partidária, a gente perde um pouco a credibilidade do que nós estamos falando. Baseado nisso, eu tenho muita dificuldade de dados. Toda vez que eu vou falar dados, depende de quem fala, a gente fica na dúvida. Nós resolvemos chamar o TCU, Tribunal de Contas da União, pedindo para que ele colocasse dados na mesa. Secretários estaduais de saúde falam uma coisa do seu estado, os municípios outra, que o governo federal outra. Espera um pouquinho, chama alguém que fiscalize essas contas para nos darem, subsídios para melhorar, nos capacitarmos para essa discussão. E nós tivemos a presença do TCU na Câmara no dia 7 de maio de 2003. Se alguém quiser depois dessa apresentação, eu passo para vocês. Vamos pegar orçamento da União. Olha, orçamento da União, eles foram dando ano a ano, eu vou me ater só no 2012. O orçamento da União, que é o que a gente pauta, o que nós falamos, que o doutor Vecina fala, todo mundo que é da área de saúde fala, nós tivemos, de dotação orçamentária do Ministério da Saúde para 2012, 93 bilhões 450 milhões. Esse é o dado. Aí começam as surpresas. Nós estamos trabalhando com 93. Você sabe quanto foi empenhado? 84. Significa que entre o que foi orçado e o que foi empenhado, nós já perdemos 10% do orçamento. Nós perdemos 9 bilhões de reais no orçamento que não foi empenhado. Olha, nós estamos aqui discutindo política do câncer oncológico. Imagina, gente, metade desse recurso, 1/3 desse recurso, que fosse alocado 3, 4, 5 bilhões para discutirmos a política desse setor. Nós perdemos 9 bilhões, 10% do orçamento. Bom, isso já me causou uma indignação. Aí não para aí. Aí vamos olhar aquilo que foi empenhado. 84 bilhões, não é isso? Vou ser mais preciso. 84 bilhões, 440 milhões. Foi empenhado. Aí, TCU dá uma outra nota para nós. Do total empenhado, 84 bilhões, 440 milhões, 8,3 bilhões foram inscritos em restos a pagar não processado. Sabe o que significa? Restos a pagar não processado significa que não vai pagar. E só foi feito isso para não cair na lei de responsabilidade e falar que não foi investido o teto, que é obrigado a ser investido. Então, na realidade, o governo federal conseguiu ter a incompetência de deixar de gastar na saúde no ano de 2012 algo em torno de 18 bilhões de reais. E agora vem alguém aqui discutir que, olha, não temos recursos para tratamento, não temos recursos para drogas novas, não temos recursos para nossas unidades de terapia intensiva e assim por diante. Esse dado não é dado nem de oposição, nem de situação. Esse é um dado do Tribunal de Contas da União, sem nenhum viés partidário nem ideológico. Mas o que eu vejo, e tentando me ater ao tempo, ainda tenho um pouco de tempo, é que eu vejo claramente, dentro do Congresso Nacional, que cada um não cumpre o seu papel. A Câmara deixa de legislar. E aí nós vemos o Supremo Tribunal Federal fazendo o papel de Câmara e legislando sobre alguns temas que gera aquele conflito que vocês devem assistir. Mas o governo federal, o Executivo, também não faz a sua função. E aí a Câmara resolve também, por meio de leis, fazer a gestão. 2 exemplos. Primeiro, há 6 meses, 7 meses atrás, 8 meses, foi aprovado um projeto de lei, fui chamado de urgência. Naquela época, Vecina, o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, um médico brasileiro que é presidente da Associação Médica Mundial, levava ao Congresso Nacional uma bancada de deputados, italianos, ingleses, franceses, para visitar o Congresso, e eu, como médico, também fui ex-presidente da Associação Médica Brasileira, recebi esses parlamentares. Fui chamado no Colégio de Líderes com urgência, porque eles me confundem. Eu sou médico, faço medicina nuclear, eles confundem medicina nuclear com oncologia, eles acham que eu sou oncologista. Qualquer problema da área oncológica, chama o deputado Eleusis. Fui lá, olha, você tem que
levar o Colégio de Lida a pôr em regime de urgência, projeto de lei extremamente importante. Eu fui ver, realmente, tem importância. É aquele projeto de lei dos 60 dias para tratamento de paciente oncológico. Mas, gente, olha a vergonha. Nós temos que pôr isso sob projeto de lei. Eu tive que explicar para os deputados do outro país, mas espera um pouquinho. Eu não estou entendendo, eles queriam entender. Quanto tempo demora? E as explicações que eu tinha para fazer a defesa, que alguns estados brasileiros, entre o diagnóstico e o tratamento, demoram de 8 a 9, em alguns locais, quase 1 ano para começar o tratamento. Não precisa de ser médico para defender. Não precisa de ser médico. Até porque, quando começar o tratamento, Vecina, vai começar o tratamento errado, porque o estadiamento já não vai ser mais aquele. O estadiamento não vai ser... E nós tivemos que aprovar isso por lei. Quer saber pior? Não vai ser cumprido, porque não foi feito nada para melhorar a estratégia e se criarem grupos para melhorar a estratégia de acesso das pessoas ao tratamento. Você quer ver outro projeto fantástico? De uma pessoa, sem julgar o mérito, que eu admiro, sou fã, senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. A senadora Ana Amélia está com um projeto de lei agora. Estou aqui na minha mão. Ajudei a aprovar semana passada, 3998. O que fala esse projeto de lei? Dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde para incluir os tratamentos de antineoplásico de uso oral às coberturas obrigatórias. É obrigado a fazer um projeto de lei para cumprir o papel que a agência que está aqui não teve a competência de cumprir. Nós somos obrigados a legislar a incompetência do executivo desse país, que a agência não teve essa competência. E aí nós somos obrigados a fazer um projeto de lei. Vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Até o final do ano, esse projeto está aprovado. Agora, é esse o país que nós vivemos e que nós temos que refletir. Eu queria terminar falando para vocês que eu só vejo uma forma. É todos os setores, sem ranços, sem partido, nós temos que discutir como é que nós podemos melhorar o acesso das pessoas aos tratamentos, o acesso das pessoas à saúde. Não vai ser médico estrangeiro que não passa em prova de avaliação que vai resolver. Isso é nuvem que eles querem fazer para fugir do foco, da incompetência deles. Aí cria uma nuvem, olha, vamos trazer médico, não adianta, nós não temos gestão. Olha, só quero terminar, vou para o último dado. Tenho até uma proposta, vou fazer depois no debate a proposta, mas queria dar um dado. O mesmo TCU deu um dado para a gente, até porque eu vinha debatendo a parte oncológica, e o Vecina falou algo brilhante. Não vamos discutir só o uso em área de oncologia, tem que abrir a discussão da política de medicamentos desse país. E aí tem um dado interessante. O TCU, acórdão número 3016 de 2012. Acórdão número 3016 de 2012, um acórdão feito na plenária do TCU. É uma auditoria operacional na Câmara de Regulação de Mercados de Medicamentos, CEMED. O TCU foi fazer uma avaliação da Câmara, com o objetivo de avaliar a atuação regulatória do órgão que reduz os efeitos nas falhas de mercado. Então, o TCU foi fazer uma avaliação. Existe uma Câmara que discute a política de preço de medicamentos. Difícil fazer essa avaliação. Então, o que o TCU fez? Pegou 50 princípios ativos mais vendidos no Brasil, que correspondem a 30% do valor do que é consumido. Qual o tamanho desse mercado? 32,5 bilhões de reais. Esse é o tamanho do mercado. 33. Né? Esses 50 medicamentos correspondem a algo em torno de 9,5 bilhões. Significativo a amostra? Vocês concordam? Significativo. 50% que corresponde a 30% do que é gasto. Que é gasto por quem? Por cada um de nós, quando vai fazer a compra, que é gasto para o plano de saúde quando o paciente está internado, que é gasto pelo governo municipal, estadual, na cesta de medicamentos públicas. Desses 50 medicamentos, eu vou dar um dado para vocês que mostra claramente a incompetência do nosso executivo. Dos 50 medicamentos, princípios ativos maiores, em 43, quase 90%, o Brasil possui o preço registrado acima da média internacional. 90%. Nós estamos acima da média internacional. O mais grave é que, em 25, o país possui o maior preço entre os países pesquisados. Para que serve essa Câmara? Para regular.
E aí nós assistimos denúncias que atualmente, né, dentro da Anvisa, dentro de outros setores, né, se discute, né, a entrada de medicamentos nesse país, tentando de criar, de alguma forma, as dificuldades de novas moléculas, porque, ao entrar novas moléculas, aumenta o custo. Na realidade, o que falta é política de gestão para tratar as moléculas que aqui tem, porque tem jeito, sim, com esse dinheiro que é gasto, aplicar melhor esse dinheiro. Isso sem discutir política tributária. Tem algumas brincadeiras que se fazem na Câmara, que se vocês entrarem para pedir um analgésico numa farmácia, latindo ou mugindo, vocês vão ter ele 40% mais barato, porque é a incidência que existe, né, de taxações em cima. Então, nós temos que pensar urgentemente, né, a gestão desse país na área de saúde. Eu, particularmente, defendo dentro da Câmara que nós demos incentivo para o setor, que nós tenhamos condições de desonerar folha de pagamento dos hospitais, dos laboratórios, né? Nós temos que ter, sim, um pacote, né, para diminuir custo, aumentando a oportunidade de acesso a um número maior de pessoas. E, com certeza, isso não pode ser feito no privado, se nós não tivermos, sim, uma injeção maciça de recursos no público, e que se faça alguma coisa pela gestão de saúde desse país. Muito obrigado a todos. Eu vi o Dr. Jorge falar muito sobre lei, eu agradeço todo dia, porque eu não tenho um problema na minha casa como o deles. Mas, quando a gente precisa, a gente olhar o contrato para saber se a gente tem direito ou não, deve ser uma derrota, assim, muito grande. Eu sei que o senhor não é o culpado, o senhor está aqui representando, mas deve ser uma derrota individual para cada um, saber que está pagando o plano, para, quando precisar, tem uma linha lá que você não leu e que você não tem direito ao medicamento, à internação. E eu estou vendo aqui duas pessoas na plateia que, recentemente, eu fui na casa fazer uma reportagem e eu fiquei muito comovida, porque, assim, de um dia para o outro, a vida muda dessas pessoas, e muda muito. E aí ter que acionar advogado, procurar lei, procurar contrato e saber se você tem direito, deve ser um horror, entendeu? Você não ter aonde recorrer. No SUS é um problema X, no plano é um problema Y, e o indivíduo, todo dia, perdendo vida, né? Enfim, as perguntas que tem aqui são perguntas, faz parte do contexto, mas, é lógico, colocando aí a problemática de cada um. Vamos para o painel, então? A alta incidência de ações judiciais se deve a quê? Ausência de regulamentação específica ou inadequada, descumprimentos de contratos firmados, fragilidade na fiscalização por parte do órgão regulador ANS. A maioria acha que é fragilidade na fiscalização por parte do órgão regulador ANS, 53% das pessoas. Alguém quer comentar sobre isso, doutor? Fica à vontade. Bom, eu acho que os três fatores existem. Eu tenho que admitir que o C é um fator importante, sim. O doutor Júlio aqui falou em fiscalização e punição. Tem algumas outras coisas que depois eu gostaria de também contra-argumentar. Mas fiscalização e punição é suficiente, eu tenho que admitir que realmente ainda existe. Tem toda a questão, ele sabe muito bem, da questão da ampla defesa, os processos demoram até realmente chegar numa demanda que vê que a operadora está errada, e até chegar à punição, e até chegar ao pagamento da multa. Isso realmente é uma novela daquelas enormes. Bom, só antes uma coisa, eu queria dizer, muito longe de mim ser a pessoa mais importante aqui dessa mesa, eu sou apenas o alvo maior. Eu sou maior. Que, neste momento, está representando a ANS. O senhor é médico, amanhã pode estar fazendo outra coisa, né? Eu posso falar rapidamente mais algumas coisinhas? Então, em fiscalização e punição suficiente, eu acho que é uma crítica que eu não tenho como rebater. Eu acho que, assim, posso
na melhor das hipóteses, dividir um pouquinho essa culpa com outras agências também, com a Anvisa, que o doutor Gonzalo presidiu, com a Anatel, com outras, enfim, com as agências que ainda têm uma espécie de uma cultura um pouco nova no país. Quando o doutor Eleusis falou, e o doutor Júlio também, que a ANS demorou muito a questão da regulamentação dos antineoplásicos orais, que seria uma incompetência do doutor Eleusis falou do Executivo. Primeiro, assim, os antineoplásicos orais são uma introdução relativamente recente na medicina. Então, as demandas começaram a se avolumar mais ou menos de 5 anos para cá. E a gente teve que buscar uma brecha jurídica para poder incluir isso. O legislador, doutor Eleusis, quando fez a lei em 1998, colocou um item que diz literalmente assim: são permitidas as seguintes exclusões: fornecimento de medicação para uso domiciliar, com essas palavras. E aí, pedindo ajuda aqui ao doutor Júlio, tem um princípio, parece que na criação da legislação, que diz que não existe a lei, tudo ali tem que ter alguma função. Não existe dispositivo legal sem função. Então, o Executivo, no caso a ANS, pode ter demorado mais do que pela lentidão, que a gente sabe, do serviço público do nosso país. Mas será que não foi uma incompetência do Legislativo, na época também, quando fez a Lei 9656? Então, era isso que eu queria colocar. Eu vou só acrescentar. E digo também assim, e de lá para cá, esse dispositivo também já poderia ter